Então, mais uma vez, boa noite a todos. Quando o irmão estava orando, eu estava pensando aquilo que o apóstolo Paulo fala, se não me engano, para Barnabé. E ele convida, então, esse irmão para retornar às localidades onde ele tinha evangelizado, com a intenção de fortalecê-los, de encorajar, de fortalecer eles. E também lembrei que Paulo também, ele numa carta, uma das cartas, ele quer falar ou lembrar os ouvintes é a carta aos Filipenses, capítulo 3, e versículo 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Filipenses, capítulo 3, e versículo 1. Então, ele não se aborrecia, ele não aborrece de escrever-vos as mesmas coisas. E por que isso? Porque isso era segurança para eles. Então, nós queremos abordar aqui assuntos que nós já conhecemos ou já temos ouvido no decorrer da nossa caminhada. Para lembrar também que Pedro, ele na sua partida, na segunda carta, ele quer deixar reforçar os ensinos. Nós temos isso na segunda carta de Pedro. Ele fala no capítulo 1, mas também, versículo 15, ele já sabia da sua partida, mas ele diz na segunda carta, capítulo 1, versículo 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Não estou dizendo aqui que eu estou de partida, mas aplicar o mesmo princípio de deixar, reforçar, de sempre lembrar os ensinos. E isso, como Paulo diz, é segurança para nós. Então, aquilo que nós haveremos de ver essa noite já é coisas que já temos visto. São assuntos que já estamos acostumados, ouvidos acostumados. Mas, na direção do Espírito, o desejo diante de Deus é pontuar. Porque quem já não ouviu, por exemplo, que o Evangelho do Reino foi parado? Eu cresci ouvindo, no sentido espiritual, que, olha, o Evangelho do Reino foi interrompido e ele vai ser pregado. Mas sempre quando colocavam isso, aonde está? Colocavam assim, de uma forma geral, né, numa forma geral das coisas, mas pontuar, isso eu nunca recebi. Eu tenho que confessar, talvez muitos irmãos aqui presentes já sabem, assunto bem comum da Bíblia. Mas nunca me pontuaram. Tá aí, por quê? Aonde está? Por que foi interrompido? Como é que podemos dizer? E aonde vai continuar? E quem vai continuar esse Evangelho do Reino? E o que é esse Evangelho do Reino? E esse é o desejo, essa noite, de explorar isso. Então, nós temos uma panorâmica do Evangelho de Mateus. Mas eu quero, por introdução, então, nós abordarmos para baixo, infelizmente. Vou passar. Nós sabemos que nós temos 4 evangelhos, né? Quatro pessoas que escreveram a respeito do Senhor Jesus. E cada um desses evangelistas, eles colocaram numa maneira, numa perspectiva, colocaram uma característica. Eles escreveram uma perspectiva a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Nós olhamos o inário,
E se olharmos o Inário dessa posição, cada um que está olhando num ângulo, ele vai falar alguma coisa a respeito do Inário, dependendo do ângulo que está vendo o Inário. E o Espírito Santo, nós sabemos que, então, ele impulsionou, ele direcionou, ele guiou, ele inspirou pessoas para que, então, pudesse falar do Senhor Jesus. Nós sabemos já, isso aqui já foi estudado muitas vezes, o Evangelho de Marcos apresenta o Senhor Jesus como um servo, o servo perfeito. Nós temos como base Marcos capítulo 10, versículo 45, onde o Senhor Jesus diz que eu não vim para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós temos Lucas, então, que ele apresenta o Senhor Jesus desse ângulo como Filho do Homem, ou ao nascido de mulher, como nós temos lá em Gálatas, que chegada à plenitude dos tempos, nasceu o Senhor Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Lucas, ele traz esse olhar, essa visão a respeito do Senhor Jesus nessa perspectiva. É um evangelho que tem várias características, tem vários pontos que são interessantes, como o evangelho da alegria, que começa com alegria e termina com alegria. Também os aspectos morais do reino de Deus, ele frisa muito o reino de Deus, Lucas, quando estudamos. Então, o evangelista, o que escreve esse evangelho, ele tem essa visão da pessoa do Senhor Jesus. E como nós bem conhecemos, o evangelho de João, ele aborda, então, o Filho de Deus. E é interessante que João, ele apresenta nesse ângulo que nós podemos ver que verdadeiramente ele tabernaculou. Ele fez morada no meio do povo. E esse Filho de Deus que tabernaculou, que fez morada no meio do povo, ele apresenta, assim, todos os atributos divinos. Nós podemos ver no Evangelho de João, Filho de Deus, o onipotente, onipresente e onisciente. Do início ao fim do Evangelho de João, nós vemos ele como o Filho de Deus. Vocês, irmãos, devem lembrar, quando, então, se eu não me engano, me ajudem aí, quando o André levou ele a Natanael, né? Então ele diz, né? Onde me conheces, né? Daí ele diz, eu te vi debaixo da figueira. Então, como ele viu se não estava lá? Então, ele apresenta os atributos todos de Deus, porque ele é Deus mesmo. Então, ele via, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, podemos ver isso também no Evangelho de João. E uma boa indicação para estudo é comparar o Evangelho de João com o tabernáculo. Nós podemos ver a bacia, o altar, as cortinas, a porta do tabernáculo. Nós vemos tudo isso no Evangelho de João, na pessoa do Senhor Jesus. Mas nós queremos entrar e já vou dizer de começo que vários slides, então eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou passar alguns, eu quero destacar alguns pontos principais. Alguns eu vou só dar uma pincelada, mas eu vou destacar alguns pontos principais. Vamos nos deter, então, no Evangelho de Mateus. E os irmãos bem sabem, Mateus, então, ele apresenta o Senhor Jesus como o rei. Ele é o Messias. E nós queremos ver esse rei na perspectiva de Isaías, que nós temos ali Isaías 33 e 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Nós queremos olhar para esse Evangelho de Mateus nessa perspectiva do rei. O rei que veio, o Messias prometido, aonde todo o Antigo Testamento, ele fala desse rei. Também fala do servo, mas temos profecias a respeito desse rei. Então, podemos abrir lá em Mateus, capítulo 1. Eu estou falando muito acelerado, vou dar uma segurada. Às vezes algumas informações vão vindo, a gente acaba falando até rápido demais. Irmãos, me corrijam se eu estiver falando muito rápido, tá bom? Todos abriram aí Mateus, capítulo 1.
É interessante que esse evangelho, então, pode até, de repente, alguns não estão enxergando por causa do tamanho da letra, mas esse evangelho de Mateus, ele tem essa visão de apresentar, então, o Messias, o rei de Israel, aquele que veio reinar, aquele que todas as escrituras dos profetas do Antigo Testamento anunciaram. Então, todos os profetas, eles falavam desse rei, falavam do rei que haveria de vir e estabelecer esse reinado. Mas é interessante, então, para que falasse desse rei, falasse do Messias prometido, então Mateus se detém em apresentar à nação de Israel esse rei. Por isso, então, que nós vamos encontrar, amados irmãos, diversas referências, e aqui está escrito isso, né? Isso é sublinhado pelo fato de que há mais citações do Antigo Testamento sobre a vida e a morte de Cristo nesse evangelho do que nos outros 3 evangelhos combinados. Nós vamos encontrar, por exemplo, aqui, no capítulo 1 do evangelho de Mateus, a seguinte expressão. Vamos ver se no capítulo 2 aqui, eu acho. Está escrito. Nós temos isso no capítulo 2 e versículo 5. E eles lhe disseram em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Então, vamos encontrar diversas vezes essa expressão. Assim, porque assim está escrito. Ou então, como nós temos no capítulo 2 e versículo 17. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta. Nós vamos ver diversas vezes nesse evangelho estas expressões fazendo a ligação, como diz a linguagem de hoje, fazendo o link do Antigo Testamento com o Novo Testamento, ou com os profetas, com o evangelho de Mateus. E por quê? Porque ele quer mostrar para a nação, ele quer mostrar para os judeus, quer mostrar para a nação de Israel que está se cumprindo, que o Senhor Jesus é o Messias, que ele é o prometido, que ele é o que veio para a nação, veio para estabelecer o seu reino. Mas o que isso tem a ver conosco? Nós somos a dispensação da graça, nós somos a igreja, nós somos a noiva. O que isso tem a ver e por que nós queremos nos deter com isso? Primeiro, a resposta é porque está na Bíblia. Está escrito na Bíblia, nós queremos nos ocupar com o assunto da Bíblia. Mas, principalmente, porque se trata do Senhor Jesus. Se trata do nosso amado Salvador. Se trata daquele que deu a sua vida por nós. Se trata do mantenedor. Se trata daquele que é as delícias do Pai. E tudo que faz referência ao Senhor Jesus, as suas ações, tudo que preenche o coração de Deus, que é o Senhor Jesus, nós queremos nos ocupar. Ou melhor, nós deveríamos ou devemos nos ocupar com o desenrolar, com o andamento, com as promessas e tudo que Deus fez e tudo que Deus vai agir com o mundo quando se trata do Senhor Jesus. Por isso que nós queremos nos deter nisso. Então, Mateus, ele faz essa apresentação. Ele mostra, com base nas Escrituras, que o Senhor Jesus, ele é esse filho de Davi. Ele frisa isso no Evangelho de Mateus. E nós queremos nos ocupar com o Senhor Jesus. É o desejo de Deus que nós ocupamos com o Senhor Jesus. E por isso que ele abre com a genealogia. Versículo 1, Mateus capítulo 1 e 1.
livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Algumas características do evangelho, ele fala 9 vezes filho de Davi nesse evangelho. Podemos anotar e ver que faz referência 9 vezes falando sobre o filho de Davi. Mas é interessante que ele abre com essas duas personagens, podemos assim dizer, duas pessoas. Ele, filho de Davi e de Abraão. Filho de Davi, faz referência, os irmãos bem sabem, ao herdeiro desse trono. Ele, por direito, tem esse trono como rei, por ser descendência, ser filho de Davi. Mas agora é Abraão. E as promessas sobre a terra faz referência a tudo que Deus prometeu a Abraão. E nisso também o Senhor Jesus, ele tem essa preeminência. Então, eles abrem com a genealogia do Senhor Jesus, e a genealogia real, ele verdadeiramente, ele é o rei. Fizemos aqui algumas separações. Como eu disse, não temos como explorar. Nós queremos apenas pontuar algumas coisas para que a gente possa ver em duas perspectivas. Como filho de Davi, como rei, mas também podemos observar a rejeição, como foi progressiva a rejeição de Israel. Como Israel rejeita esse rei, também nós podemos observar no Evangelho de Mateus. Os irmãos se perguntaram, isso não é para responder, eles perguntaram que é interessante por que só em Mateus ele faz referência sobre a igreja. Ele não fala em Lucas sobre a igreja, no nome. Não fala em Marcos sobre a igreja. Ele não fala no Evangelho de João sobre a igreja. Não encontramos um versículo que diga a igreja. Mas por que somente no Evangelho de Mateus, que apresenta o Senhor Jesus como rei, e ele, então, o Senhor Jesus faz referência à igreja? Sabe, é um bom tema para que os irmãos possam pensar e refletir. É um bom tema de estudo. Porque só nesse evangelho ele fala sobre a igreja. Então, vamos tocar adiante um pequeno esboço do evangelho de Mateus. Nós temos, então, no capítulo 13 e 4, nós podemos observar os momentos previstos no começo das manifestações de Jesus como Messias e o começo do seu ministério. Alguns até já comentaram que nós temos no capítulo 2 uma estrutura do que Mateus vai apresentar no resto dos evangelhos. E é muito interessante no capítulo 2 nós vermos que ele tem uma introdução do que ele vai apresentar no resto dos evangelhos. É muito interessante. Nós tivemos uma escolinha, acho que domingo passado, né? Falou em Lucas, nascimento do Senhor Jesus. E notaram uma coisa lá no nascimento? Ele não fala sobre os magos do Oriente. Ele fala dos pastores. E já perguntaram por que será que Lucas, então, não cita os magos? Interessante, né? Porque ele fala, apresenta o Senhor Jesus numa perspectiva do Filho do Homem. Por isso que ele cita os pastores. Não é que ele está omitindo. O Espírito conduz Lucas para apresentar naquela perspectiva do humilde. Nós temos isso em Lucas no Nascimento. Mas nós temos no capítulo 2, antes de comentar um pouco do 3 e 4, no capítulo 2 de Mateus, nós temos então que estava alguém no trono de Israel que não era a pessoa legítima. E era Herodes, capítulo 2. Nós temos que estava Herodes reinando. E ele fica, então,
como diz no versículo, capítulo 2, versículo 3, que perturbou-se. Ele era ilegítimo. Ele estava ocupando um lugar que não era seu. E óbvio que ele veio, então, ficar alterado quando, então, esses magos vêm do Oriente. Vêm os magos do Oriente, capítulo 2, versículo 1, e vêm para saudar esse rei. Estamos, então, por que é apresentado como rei? Não é chegamos a uma conclusão, chegamos a uma dedução que é assim, mas a forma como ele apresenta o Senhor Jesus, nós podemos observar que é o rei prometido. Ele usa as Escrituras, ele faz essa ligação com o Novo e Antigo Testamento, está escrito, assim se cumpriu, e assim se cumpriu, e apresenta, então, a nação de Israel como o rei, na sua formosura, como nós já comentamos. Então, eles perturbou-se. Então, esses magos vieram do Oriente, foram guiados pela palavra, viram a estrela, e nós temos isso em Números 24 e 17, que eles foram guiados pela estrela também. Então, eles tinham uma base, e eles consultaram os sacerdotes. O rei Herodes manda chamar os sacerdotes e para dizer onde é que nasceu. E podemos ver que eles sabem das Escrituras, mas não cumprem o que as Escrituras dizem. Então, eles vão lá, os magos, e oferecem tesouros. Eles oferecem ouro e incenso, que é justiça. O incenso nos fala em pureza e mirra nos fala em dedicação. Então, eles oferecem para esse rei e voltam pelo outro caminho. Então, tem uma estrutura aqui formada, que é uma introdução do que ele vai dizer. Mas nós temos, então, que a partir do capítulo 3, nós vemos que João Batista anuncia também esse rei. João Batista começa a anunciar que o rei está vindo. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Nós temos no capítulo 3 e no capítulo 4, que é esse começo da manifestação do Senhor Jesus, o Messias, o começo do seu ministério. Esses irmãos observarem que nós temos no capítulo 3 o batismo do Senhor Jesus. Nós vemos o Espírito Santo descer sobre ele como uma forma corpórea de pomba, que nos fala de unção desse rei. Nós vemos também as provações, e daí ele é levado para o deserto no capítulo 4, conduzido pelo Espírito ao deserto, porque ele precisa, então, manifestar isso em comparação a Adão, porque Adão, num ambiente todo promissor, num ambiente todo favorável, ele nega, ele peca, ele transgride, mas agora esse rei ungido, ele tem que se apresentar, ele manifesta-se, então, no deserto, as tentações que nós temos, e ele, então, para mostrar que ele é o rei, e para mostrar que ele vem em toda a sua perfeição. Nós temos, então, capítulos 5 e 7, os irmãos bem conhecem, lá o Sermão do Monte, e até eu tenho anotado aqui que eu escrevi sobre o capítulo 5, que seria uma expressão: o meu reino deve ser assim. Capítulos 5 e 7 são as regras morais de como deve ser viver a constituição do reino. Os irmãos que têm participado do estudo de quarta-feira, aqueles que não conseguem participar, eles estão todos gravados lá no canal da Deise, lá. Está todos gravados lá. E nós vemos que a primeira carta dos Coríntios é considerada a constituição da igreja. Então, tem ali as regras da igreja, como a igreja deve se manifestar, andar aqui nesse mundo. Dentro dessa Constituição, nós conhecemos hoje a Constituição do Brasil, tem
a Constituição, onde tem ali as regras do Brasil, as regras como deve se portar. Então, também nesse reino, nesse rei, ele também, no capítulo 5 ao 7, ele fala das suas regras. A constituição do reino. Meu reino deve ser assim. E vocês têm que andar dessa forma. Então, nós vamos encontrar várias vezes ali o Senhor Jesus, aquele sermão, bem-aventurados, e ele segue, então, falando um pouco da estrutura de Mateus. Capítulo 8 e 9, temos o poder do reino dos céus com os seus milagres. E nós vamos ver lá que ele opera milagres, ele faz curas, e ele começa a manifestar isso para a nação. Mas só que nós temos algo no capítulo 10 ao capítulo 12. Nesses capítulos, nós vamos ver uma rejeição. Os capítulos anteriores, até o 12, vamos ver uma rejeição de Israel. Ele começa a rejeitar, ele é gradativo. Ele vai rejeitando este rei. E nós vamos ver lá no capítulo 12, então, essa rejeição. Embora o objetivo não é um estudo minucioso, apurado de Mateus, mas só para chegarmos no capítulo onde eu desejo. Nós podemos notar que eles estão rejeitando no capítulo 12 o Senhor Jesus. E principalmente quando no capítulo 12, versículo 28, ele diz: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Nós temos um slide mais futuro, onde eu quero abordar o que é reino de Deus e o que é reino do céu. Duas expressões que a gente muito ouve. Principalmente no Evangelho de Lucas, onde ele aborda mais o reino de Deus. Mas nós vamos ver também no Evangelho de Mateus, o reino de Deus, o reino dos céus. Então tem uma rejeição do Senhor Jesus. E nós vamos ver lá no capítulo 12, e versículo 50. No final ele diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. E ele entra no capítulo 13, e nós temos no primeiro versículo, capítulo 13, que nos diz: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. Não é por acaso que o Espírito conduz a isso. E como podemos ver? Nós sabemos que muitas vezes, muitos versículos no Antigo Testamento nos fala a casa de Israel, a casa de Jacó. E nós temos que o mar é a figura das nações. Isso nós temos em Isaías e também temos no livro de Apocalipse. Então, notem que a mudança da fala do Senhor Jesus, devido à rejeição, essa rejeição progressiva do rei. Então, ele sai da casa de Israel, sai de casa, vai junto ao mar, figura das nações, e ele já não fala mais no reino dos céus, mas nós temos no versículo 11 os mistérios do reino dos céus. Há uma transição. É interessante nós vermos desses pontos, porque isso é fundamental quando nós fizemos o enquadramento correto, principalmente das dispensações e principalmente da forma como o Senhor Jesus fala. E por que isso? Porque se nós não fazemos esse enquadramento correto, nos lugares certos que a Bíblia apresenta, e o que o Senhor Jesus quer mostrar, nós vamos ter fazer um grande equívoco e vamos acabar confundindo a parte que é celestial com a parte terrena. Aquela parte que é devida à igreja
e ela vai desfrutar por ser celestial, e a parte que é terrena, que as profecias lidam com a terra e que é destinada para a nação de Israel. Um exemplo, só para antecipar, como nós temos lá em Mateus capítulo 25, quando o Senhor Jesus, ele, como rei, ele veio para reinar, e ele diz: vinde bendito do meu Pai, tomar por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Vai dizer os que estão à direita, e depois para as ovelhas, e vai botar os cabritos, e vai falar para os que estão à esquerda. Essa fala, muitas vezes, a gente utiliza, e muitas vezes eu utilizei, como a vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja. Muitas vezes na oração até a gente fala: nós ouviremos essa voz, vinde benditos do meu Pai. Mas essa fala, essa manifestação, não é para a igreja. Não é para os seus, não é o arrebatamento. Mas sim quando ele vier estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, quando a gente faz esse enquadramento, tem esse conhecimento, nós vamos ter a adoração, vamos adorar ele com mais precisão, como ele é digno e como ele é merecedor. Vamos fazer as aplicações até corretamente, como ele quer que nós viemos aplicar. Então, ele começa a falar dos mistérios no capítulo 13. Então, as parábolas do reino dos céus. Versículo 11, os mistérios do reino dos céus. Antes ele falava abertamente sobre o reino dos céus. Sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Mas agora ele fala dos mistérios do reino dos céus. Por quê? Por causa devido à rejeição. Ele sai da casa de Israel, vai para as nações, a figura do mar, e começa a falar dos mistérios. Pode passar. Nós temos a morte de João Batista. Eu quero fazer uma chamada que o reino de Deus, então nós temos um lado a lei, nós temos a lei e o início do reino de Deus com o término da lei. Lembra lá que o Senhor Jesus disse que a lei e os profetas foram até João Batista? E desde então o homem faz força para entrar. Então, foi até a morte de João Batista. A lei e os profetas foram até João Batista. João Batista era o último profeta segundo a lei. Isso também nós temos versículos para apresentar que falam disso. Então, a partir dali começa o reino de Deus. O Senhor Jesus na terra, o reino de Deus. Com a morte de João Batista, então começa... Então, nós vemos no capítulo 14. Outros evangelhos apresentam até antes capítulos, né? Nós temos, então, no versículo 15, o Senhor deixa pela primeira vez os limites de Israel. Isso é interessante, porque até então, ele estava pregando e falava para eles não ir para as aldeias dos gentios. Os irmãos lembram disso. Ele falou: não vai para a aldeia dos gentios, antes vai à casa de Israel. Mas agora ele deixa os limites. Nós temos lá no capítulo 15. Isso é uma manifestação por causa da rejeição de Israel. Nós temos nas Escrituras 3 vezes que a glória de Deus ele se afasta de Israel. Nós temos hoje em dia, amados irmãos, que Israel é considerado lo a mim, não meu povo. Não é mais. Haverá no futuro que eles vão ser chamados meu povo. Porque lá em Ezequiel, a glória de Deus foi se afastando, a nuvem foi saindo de Israel. Como nós temos então também que o Senhor Jesus, ele sai da casa de Israel e começa então a abrir para as nações. E temos a primeira vez então a menção da igreja. A igreja pela primeira vez é mencionada como algo futuro. Então agora é iminente a construção dessa igreja. Uma coisa que eu também sempre ouvi, algumas irmãs também, acho que até já ouviram, eu lembro que a Esther sempre comentou comigo sobre a pedra. Quando a última pedra for colocada, lembra, irmãos? Irmãs, eu acho que lembravam disso, né? A última pedra foi colocada. Mas por que isso?
Por que tem essa expressão? Por que os antigos irmãos velhos usavam, né, essa expressão? Porque nós temos que o Senhor Jesus, então, ele está edificando. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor. Pedras vivas, como se fala na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Ou pedras que vivem, em outra tradução. Então, essas são as pedras vivas, não pedras mortas, como era no templo e o tabernáculo. Por isso, então, muitos usavam quando a última pedra for colocada na igreja. Porque agora nós vivemos o tempo dos gentios, por causa da rejeição de Israel. Então, nós temos... Vamos passar um pouquinho ainda, porque estamos estendendo um pouco demais. Vamos entrar, então, para introduzir o capítulo 24. Nós temos, então, no capítulo 23, versículo 38. Mateus, capítulo 23, versículo 38 e 39. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Eu fiz uma referência aqui, então. Casa, eis que a vossa casa, então nós temos a expressão em Jeremias 31 e 31, casa de Israel. Então, ele faz essa menção. E ele também diz até que digais. Então, nós temos essa expressão 3 vezes na Escritura, porque agora está o tempo do gentio. Então, até que digais, até o tempo da restauração de todas as coisas. Isso é uma introdução para o capítulo 24, para nós entendermos o capítulo 24. Diante da rejeição de Israel, o Senhor Jesus, do rei, a rejeição do rei, eles rejeitaram o seu rei, aquele que veio para reinar, aquele que veio para ter um reinado glorioso, de justiça e de paz. Eles rejeitam esse rei, ele sai da casa, então, profere isso, e no versículo 24, ele vai para o monte. E quando, capítulo 24, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Vai passar. Nós temos, então, talvez não enxerguem bem, mas eu vou falar o que está aqui. Então, nós temos, a partir do capítulo 24, os caminhos de Deus com Israel. Mas entre o capítulo 23, dessa manifestação do Senhor Jesus, eu vou tentar pontuar no tempo, ou centralizar no tempo, aonde se encaixa o capítulo 24 no tempo, no espaço, nos nossos dias. Capítulo 24, do versículo 1 ao 31, é os tempos que antecedem o glorioso retorno do Senhor Jesus. Mas, aqui, nós temos, então, digamos, o capítulo 23, a saída do Senhor Jesus, proferindo isso que nós temos da casa. No capítulo 24, ao 1 e 31, até aqui, nesse período aqui, nós temos o tempo da igreja. Tem um gráfico, depois no final, que vocês podem ver. Nós temos um período aqui, que é esse tempo da igreja, relacionado com o evento do capítulo 24, que não é para nós. Talvez seja um pouco difícil de manifestar, entender, mas nós temos um período da igreja, com a rejeição de Israel,
com essa rejeição do rei. Então, 23 no final, o 24 tem o período da igreja. Mas o Senhor, ele queria, sim, que o seu povo se arrependesse. E nós temos que Pedro prega para a nação de Israel. Nós temos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Ainda assim, nesse período, nessa lacuna, nós temos lá no capítulo 13, versículo 19, capítulo 3, e versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham, assim, os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. O que significa? Que o Deus ainda queria despertar, embora eles tenham rejeitado o Senhor Jesus como rei, o Senhor ainda envia o Pedro como o apóstolo, aquele que prega aos gentios, o apóstolo da circuncisão. Ele ainda anuncia mais uma vez como uma esperança. Ó, se vocês se arrependerem, o Senhor vai vir agora. Se vocês como nação reconhecer, o Senhor vai vir. E diz, arrependei-vos, ele fala. Arrependei-vos e convertei-vos. E envia ele a Jesus, que antes foi pregado. Mais uma oportunidade ainda para eles. Mas o que aconteceu com a nação? A nação rejeita, mais uma vez, o Senhor. Mas o Senhor ainda é longânimo. Ele ainda envia mais uma testemunha. E essa testemunha nós conhecemos, que é o Estevão. Lembra lá do capítulo 7 em Atos, irmãos? Aquele baita capítulo que tem, onde o Estevão ele faz como um espelho, coloca como um espelho diante da nação e fala para eles, e eles ainda se revoltam. Aí nós temos lá que, é interessante, até comentei com o irmão de manhã, que nós encontramos que o Senhor Jesus, ele subiu aos céus e se assentou à destra da majestade nas alturas. Mas só que nós vemos lá no Estevão que o Senhor Jesus está de pé. Nos passa que, como a última oportunidade ainda para a nação de Israel, para que eles viessem a se arrepender. Se você se arrepender como nação, o Senhor Jesus virá para reinar. E eles esperavam isso. Mas eles rejeitaram mais uma vez. E aí, o que acontece lá? Acontece que no final nós temos que é depositado aos pés de Estevão uma roupa, uma capa, as roupas dele, não nos pés de Estevão, desculpa, nos pés de Paulo. É depositado aos pés de Paulo aquelas roupas. E entra no capítulo 8, então, em diante, capítulo 9, nós vemos, então, o Senhor abrindo a porta, mais uma vez, para os gentios. Levanta um pregador, levanta o apóstolo Paulo, como o apóstolo da incircuncisão. Ele começa a abrir para os gentios. E aí nós temos também, antes, o período da igreja, onde a igreja, a noiva, é formada. E aí essa igreja pertence ao Senhor Jesus. E acontece, então, vai acontecer o arrebatamento. Nós sabemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, e versículo 4 em diante, o arrebatamento da igreja. E com o arrebatamento da igreja, a saída dos santos da terra, o que entra, então? Capítulo 24 de Mateus. Não sei se conseguiram pegar aonde se encaixa Mateus 24. Então, nós temos o período da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, ela vem para unir em um só corpo, Cristo no céu, o rei rejeitado está no céu, e por isso que é a expressão o reino dos céus, porque é o rei, a ausência do rei na terra, e ele passa a governar dos céus a terra. Por isso que o reino dos céus, vamos encontrar essa expressão. Então, período da igreja, que nós vivemos a dispensação da graça,
esse período que o Senhor agora deixa de lado Israel, e aquela pergunta, aquilo que eu falei do Evangelho do Reino, ele foi interrompido. Nós temos isso, vamos ver aqui no capítulo 24, e principalmente lá no capítulo 13, e daí ele sai da casa, vai para a beira do mar, figura das nações, o Evangelho começa, então, os mistérios dos reinos do céu. Então, aí está o interrompimento dessa pregação do Evangelho do Reino. Hoje, o que é pregado? O Evangelho da graça de Deus. Então, nós temos ali essa transição. E vai continuar quando? Quando vai continuar a ser pregado esse Evangelho do Reino? E o que significa o Evangelho do Reino? É o anúncio da vinda do Rei. Ele está anunciando, começou com João Batista, o Senhor Jesus também pregou, os discípulos apóstolos também pregaram a vinda do Rei. Esse é o Evangelho do Reino. É pregado o Evangelho do Reino. Ele vai ter início outra vez após o arrebatamento da igreja. Nós pudéssemos botar um gráfico, então, aqui seria antes o tempo da igreja, esse período da graça, a formação da igreja, após o arrebatamento da igreja. Então, começa esse período, o quadramento desse período do Mateus capítulo 21 e 24. Nós temos o Senhor Jesus, ele manifesta nesses dois capítulos algo bem interessante. Ele fala no capítulo 24, versículo 1 ao 31, ele fala os tempos que antecedem o glorioso retorno do Senhor, a vinda dele. Nós temos um período que somos chamados a vigiar, e ele vai retornar o assunto lá no capítulo 25, versículo 31 e 46. Pode passar. Eu botei na íntegra aqui, nós temos o capítulo 24, e o versículo do 1 ao 3. Porque também esses 3 versículos é a base para nós entendermos o capítulo. Nós temos ele como a base para entendermos o capítulo. Então, nós temos os 3 primeiros versículos. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo ou da consumação do século? Vou passar. Quando nós estudamos, pode passar tudo. Quando nós estudamos esse evangelho, quando nós estudamos o capítulo 24, nós temos que ter em mente que ele está falando para a nação de Israel, para o povo judeu. Porque se nós interpretarmos como falando para a igreja, nós vamos acabar errando. E os ensinamentos que ele quer passar vai ficar sem proveito. Porque nós vamos fazer o enquadramento errado. Então, a estrutura do capítulo está com base na pergunta dos discípulos. Nós temos aí que os discípulos são judeus. Então, eles fazem essa pergunta. A declaração do Senhor se refere ao templo. A pergunta dos discípulos: como serão essas coisas? Aquilo que o Senhor estava falando. Que coisas são essas? Ele estava falando que não ficará pedra sobre pedra. Então, eles começam a perguntar: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E do fim do mundo ou consumação do século?
Então, nós temos aí a estrutura para esse capítulo 24. Nessa pergunta dos discípulos, a consumação do século. E o Senhor, com base disso, ele começa a responder a eles. O sinal da vinda dele e a consumação do século. É interessante que o Senhor, no versículo 4, para passar. E no versículo 4, pode acompanhar aí, ele diz: acautelai-vos que ninguém os engane. E essa manifestação do Senhor Jesus, é por isso que nós nos detemos nas Escrituras. E por quê? O que nós temos hoje? Pandemia, coronavírus, isolamento, pestilência, guerras, desastre, terremotos, catástrofes em todos os lugares. E muitos já estão falando, não, esse aqui é o que está previsto em Mateus capítulo 24. Está lá, está escrito, está registrado. Isso haveria de acontecer. De fato, nós podemos abordar princípios, sim. São sinais, sim. Mas será que é o enquadramento correto? Será que isso o Senhor Jesus está falando para nós? O Senhor Jesus, então, num âmbito, num terreno totalmente judeu, ele está mostrando para eles o templo e está colocando eles a par do que haverá de acontecer. Lembre que a igreja aqui não está. Se nós colocássemos aqui no quadro, nós vamos ver que esse período de Mateus, principalmente a partir do versículo 4 até, vou passar, 4 ao 14, a igreja já não está mais na terra. Ela já subiu, já foi, houve o arrebatamento dos santos. A igreja já não está mais. Como é que eu posso perceber nesses versículos que a igreja não está mais? Como é que eu posso perceber que isso é para o futuro? Com base na resposta, com base na pergunta que os discípulos e os apóstolos fizeram ao Senhor Jesus. Então, nós vemos ali do versículo 4 até o versículo 14, ele fala de os princípios das dores. E nós vamos ver que se nós pudéssemos fazer um gráfico, o que é para a nação, em relação à nação de Israel, e do lado, em paralelo, colocar o que é a igreja. Nós podíamos observar algumas coisas. E gostaria de ir junto com os irmãos para pensarmos. Por exemplo, nós temos, principalmente no versículo 13, Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. A pergunta é, a salvação hoje é por perseverança? A salvação é por dedicação? A salvação é por empenho? É eu perseverar? Então, se colocasse num gráfico paralelo, nós podemos descartar que ele não está falando para o tempo da igreja. Porque a salvação hoje é pela graça. Então, não é por obras. Efésios 2:9. Não é por dedicação, não é por fidelidade, não é por empenho, não é pelo suor, não é pelo prazo. Então, já descartamos aí que não é o período da graça. Ele está falando, então, num período futuro. Ele está falando de algo que vai acontecer por seus discípulos e para que eles não venham a ser enganados. Ele está alertando para algo futuro. Então, nós temos aí no versículo 13 que ele perseverar até o fim, esse será salvo. E nesse período vai haver falsos cristos, enganadores, guerras, rumores de guerra. E temos a comparação com Apocalipse capítulo 6. São tempos terríveis, mas ele está longe do fim. E o Senhor Jesus, então, ele fala para aquele remanescente, remanescente é um pequeno resto, ele tem um remanescente fiel na terra de Israel. Não temos como entrar, mas nós temos um relógio profético de Deus que ele está parado. Isso nós temos capítulo 9 do livro de Daniel, que nos fala das 70 semanas.
falta uma semana de anos ainda a ser cumprida, que é o período ainda que nós conhecemos como tribulação e a grande tribulação, que vai então do capítulo 24, do versículo 4 até o versículo 30. A última semana de anos, 7 anos, onde tem 3 anos e meio, que é do capítulo, que é do versículo 4 até o versículo 14, é a linguagem. Por exemplo, nós temos hoje que é comum entre nós ouvir sobre o sumo sacerdote, que é o serviço do Senhor Jesus hoje, que ele exerce no céu, que hoje em dia já não é mais algo que não é comum de nós ouvirmos sobre o sumo sacerdote. Então, também, a respeito dessa divisão de Mateus, eu quero tornar algo comum. Eu não vou conseguir abordar tudo o que programei, mas nos familiarizarmos ou nos fortalecermos a respeito dos últimos dias dos eventos futuros. Quando nós estudamos a parte dos eventos futuros, é chamado de escatologia. Escatologia é os eventos relacionados com a Terra, os eventos futuros relacionados com a Terra, o fim do mundo, ou a consumação do século. E isso é importante estudarmos, porque nos vai nos dar um direcionamento com os caminhos de Deus com o povo dele, Israel, e também o trato com o mundo, tendo centralizado a pessoa do Senhor Jesus. Nós temos do capítulo 24, versículo 15 ao versículo 28, o que nós podemos ver como a grande tribulação. E isso nós temos no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Interessante. O Senhor Jesus, então, ele está falando para o remanescente Israel, porque no versículo 14, ele está dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Lembra lá onde foi interrompido? Agora, no futuro, ele vai ser retomado. Quando? Quando então tiver um remanescente em Israel. Vocês lembram lá que em 1940 e quanto, Johnny? 8. Israel passou a ser reconhecido como nação. Então, nós já vemos o que está sendo cumprido no versículo 32, que diz a parábola da figueira. Já começou a ser reconhecido e já tem alguns lá acampados em tendas. Mas no futuro, quando então o tempo dos gentios acabar, que é o período da igreja, o trato de Deus com os gentios, as pedras que estão sendo colocadas na igreja do Senhor, a qual está edificando, ela for arrebatada, levada por força, como é o significado da palavra arrebatada, ou rápido, como diz em outras traduções. Quando for levado, ele vai começar a tratar com o mundo e Israel. Então, esse evangelho vai retornar. O evangelho do reino será pregado por um remanescente, por um resto, para alguns que sobraram, judeus vão sair a pregar. Então, por isso que eles são chamados a perseverar. E esse perseverar, vocês podem olhar aí, irmãos, no versículo 13, os que perseverar, os que resistirem, estes vão entrar aonde? No reino. Eles vão reinar junto com o Senhor, quando o Senhor vier. Haverá grandes perseguições, escândalos, falsos profetas vão surgir, o amor de muitos vai esfriar, o amor de muitos esfriará. Podemos sim aplicar para nossos dias, sim, está acontecendo muitas coisas assim conosco também, mas isso é para algo futuro,
quando a igreja não vai estar mais. O versículo 15, então, nós temos que, quando pois virdes que a abominação e a desolação, pode passar. Abominação e desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem nem entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Nós temos aqui que o anticristo é esse que vai estar. Nós temos lá em Apocalipse capítulo 13, nós temos que a besta que sai do mar. Então, ela vai, que é o Império Romano, que vai ganhar vida. A ferida que vai ser curada. Aí tem uma chaga lá no capítulo 3 de Apocalipse. Os irmãos já leram lá. Então, tem lá que a chaga vai ser curada. Então, o Império Romano vai ser restabelecido. Nós temos a partir do capítulo 13, versículo 11, então, que sai da terra, que sai ser o anticristo. Ele, bem provável, será um judeu. Ele vai se assentar, ele vai fazer sinais, porque lá no capítulo 13, versículo 11, diz que tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como dragão. Então, ele tem uma aparência, nós sabemos que o cordeiro tem a referência do Senhor Jesus, e o dragão, a antiga serpente. Então, ele tem uma aparência de piedade, mas ele fala como um dragão. São eventos terríveis que vão acontecer no mundo. Então, quando virdes esses sinais, eles são orientados a fugir. Nós não somos orientados a fugir. Então, nós podemos fazer um link, então, que não é com a igreja. Podemos esclarecer bem esse ponto. Aí ele diz assim, orai para que, versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Então, nós temos aqui as 70 semanas de Daniel. Nós temos que a grande tribulação, a partir do versículo 20, e essa expressão nós temos no versículo 21. Então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Nós temos, então, essa grande aflição que podemos linkar lá com Jeremias e também Daniel, que falam sobre essa grande aflição. Bom, nós temos um gráfico aqui. Essa parte aqui é a vinda do Senhor Jesus. Então, ele veio para morrer na cruz. Houve a ressurreição dele. E esse período aqui é o período da igreja. Nós temos, então, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, nós temos o período da graça. E esse período aqui, se nós pudéssemos botar mais um círculo, é o tempo também do reino dos céus. Por que o reino dos céus? Porque o Senhor Jesus reina dos céus. Ele foi rejeitado, esse rei, ele está no céu. E onde lá ele governa. Os céus reina sobre a terra. Dá uma cadeira aqui. E aí ele está reinando do céu sobre a terra. Então acontece nesse final o arrebatamento da igreja. A igreja vai encontrar, ou melhor, os santos, o arrebatamento dos santos. Nesse risco aqui, ó, tempo da graça, nesse risco aqui, o Senhor Jesus chama os seus santos, os que morrerem em Cristo, ressuscitam primeiro, se estiverem vivos, serão transformados, a encontrar o Senhor nos céus, a encontrar o Senhor nas nuvens. E a partir daqui é onde se encaixa Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4. Nesse período aqui é onde se encaixa, onde nós encontramos Mateus capítulo... Aqui está errado, aqui, ó, capítulo 4 e 21. É capítulo 24 e versículo... A partir do versículo 4. E se encaixa Mateus 24... Arrasta teu mouse para sair assim. Tá. Aqui se encaixa Mateus capítulo 24 e versículo 4 até o versículo 30.
Mas aonde, então, se encaixa a parábola das 10 virgens, a parábola do mordomo infiel, a parábola dos talentos? Ela vai se enquadrar aqui nesse período da graça, porque é o chamado à vigilância. Porque se vocês bem lembram que Mateus 25, ele inicia, e o reino dos céus será assim. Então, essa expressão, o reino dos céus, ele está falando da sua ausência como rei aqui na terra. Então, podemos enquadrar nesse período de ter essas pessoas aqui, ó, aqueles que não estão vendo onde eu estou apontando, mas eu estou falando aqui, que é até a graça, é onde se enquadra, então, Mateus 25 e os versículos anteriores, que vão do capítulo 24, do versículo 45 em diante. E depois, sim, vem ele reinar, nós temos a profecia em Zacarias, ele vem no final da grande tribulação. Então, o Senhor Jesus, ele vai vir para estabelecer o seu reino. Nós temos isso no versículo 30 do capítulo 24. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E nós temos também, do capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 46, essa vinda do Senhor Jesus como Rei. E é interessante que quem vai pregar esse evangelho é os escolhidos, que nós temos no versículo 22 do capítulo 24. Não somos nós, porque a igreja não vai estar mais. Mas é esse pequeno remanescente que vai sair para pregar o evangelho do reino. O rei vai vir, o Messias vai vir, ele virá e vai estabelecer o seu reinado aqui na terra. Então, vai aparecer falsos cristos, lembro lá que eles vão dizer, não, ele está no deserto, ele está no interior da casa. No interior da casa ele não vai estar, porque ele já veio como um menino, já veio como uma criança. Ele não vai estar no deserto, porque ele já não vai estar lá ensinando no deserto, que João Batista ensinava. Esse pequeno remanescente vai saber desse Senhor, desse Rei que virá. Então eles vão anunciar esse evangelho do reino, até então que o rei vem e estabelece o seu reinado. Então ele vai dizer, lá no capítulo 25, versículo 31 em diante, que é essa parte aqui, quando ele descer para o julgamento das nações, aqui, que nós conhecemos como o reino milenar do Senhor Jesus. Algumas considerações. Alguns acham que o reino já está acontecendo, já vivemos no milênio. É impossível isso acontecer, porque o milênio será literal. O Senhor Jesus vai vir aqui, literal, ele vai vir na sua pessoa, ele vai colocar seus pés no Monte da Oliveira, ele vai reinar aqui, a sua própria pessoa. A igreja, há promessas que ela não vai passar pela tribulação, uma grande tribulação. Nós temos lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, que ele vai livrar do tempo da angústia, e esse tempo da angústia é o tempo relacionado com o julgamento final, os caminhos de Deus com Israel. Eu antecipei muito, acho que eu me detive um pouco em alguns pontos, mas só um pequeno esboço, então, do que eu gostaria, né, de apresentar a respeito desse enquadramento que nós temos do Evangelho de Mateus, principalmente do capítulo 24 e capítulo 25. É interessante nos determos em ver a comparação que é feita e sabermos que isso não pertence a nós. Mas por que nos detemos nisso, mais uma vez, repito? Por que nos detemos, então, se não pertence a nós? Para que nós possamos, então, aplicar com pontualidade. É aplicar com um direcionamento pontual a respeito do que se trata do Senhor Jesus. É sabermos, então, essa panorâmica de como o Senhor trata com o seu povo e como ele trata com a igreja, que é a sua noiva, que é a sua
a sua esposa celestial. Quando nos detemos nisso, é muito interessante, porque nós vamos ver os seus desígnios, os seus caminhos, e vamos ver que ele haverá de se manifestar gloriosamente, e que tudo está centralizado na pessoa do Senhor Jesus. Tudo que vai ser tratado com a terra, tudo que vai ser tratado com as nações, esse tempo de angústia que a nação de Israel vai passar, as figuras que nós temos lá em José, no Egito, quando os seus irmãos estão angustiados porque eles maltrataram José, eles estão lamentando e chorando, nós entregamos o sangue dele. Lembram lá de José, dos seus irmãos lamentando? Isso também é uma figura do que o remanescente de Israel vai estar lamentando. Eles vão lamentar que entregaram o rei deles, que eles entregaram o seu rei, aquele que veio reinar e não reconhecer. Vai ser um tempo de angústia para eles, nesse período na terra. Mas aí o Senhor, como José se manifesta aos seus irmãos, o Senhor também haverá de se manifestar à sua nação. E aí é o período que eles vão olhar e vão clamar e vão dizer para ele, né? Verdadeiramente ele foi ferido pelas nossas transgressões e nossa iniquidade. Nós vemos isso em todo o Evangelho. Só para terminar agora. Como, por exemplo, nós temos lá em Tomé uma figura, um quadro do que vai acontecer também com o remanescente de Israel. Ele diz, Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Ele negou, ele disse, não, você não vê as suas mãos, seu lado ferido. Nós temos também isso que a nação de Israel também haverá de lamentar, dizer, Senhor meu e Deus meu. É muito interessante e é gostoso, irmãos, incentivo. Quando nós começamos a observar esse lado. Quando começamos a olhar esse trato de Deus, os caminhos de Deus com a pessoa do Senhor Jesus, e tudo na Bíblia, tudo, volta e mostra o Senhor Jesus e mostra esses eventos futuros sobre a terra. Quando nos ocupamos dele, com ele, nós com certeza almejamos muito a sua vinda e queremos ver ele triunfante, estabelecendo assim, nós haveremos de voltar com ele. Os problemas que nós temos, as coisas que acontecem que nos faz chorar, os compromissos, os nossos cansaços, o corpo abatido, o corpo que dói, quando nós nos ocupamos com os desígnios de Deus, ocupamos com o Senhor Jesus, com certeza isso fica para segundo plano. Não que é tirado da nossa vida, mas fica para segundo plano. Quando nós ocupamos com a pessoa do Senhor Jesus.